Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Agosto, o mês do gosto. Para os pessimistas, dizem que é o mês do desgosto, mas nós que somos otimistas, declaramos que agosto é o mês do gosto. Então, que você tenha um mês muito legal. Olha, eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, na casa da senhora, na casa do senhor, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Teremos o giro de notícias, o De Olho na Rede, uma entrevista muito especial com o deputado Castelo Branco, do PSL de São Paulo. Enfim, a sua participação através do WhatsApp aqui na tela da TV Com Brasil. Quero começar chamando Natânia Mello, que está em Pernambuco. Natânia, é com você. Na Bahia, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira 10, o prefeito de Salvador, ACM Neto, sinalizou que as aulas da educação infantil não devem voltar neste ano por causa do coronavírus. Os protocolos da área só serão apresentados depois da ativação da fase 3, que ainda não tem previsão de autorização. O prefeito reiterou que a volta das aulas não se encaixa em nenhuma das fases de reabertura, porque depende de protocolos específicos. Apesar de informar que não vai dar detalhes sobre os protocolos de reabertura das escolas antes da ativação da fase 3, o prefeito adiantou que levará em consideração o critério de idade dos alunos e que haverá alternância entre presencial e virtual. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Ainda girando o Nordeste, o nosso colega Marcelo Jorge. Boa tarde, Sandro, e aos que assistem o Brasil Nordeste aqui na TV Com Brasil. Olha, boa parte dos postos de combustível da cidade do Recife ainda não recebeu a chamada nova gasolina, que já começou a ser vendida em todo o Brasil. Os locais têm pouco mais de 2 meses para se adequarem à venda da nova gasolina. Segundo a Petrobras, a nova gasolina substitui a que já existe e promete algumas vantagens, como a redução de 4% a 6% no consumo dos veículos e maior dificuldade de ser adulterada. Para o coordenador do Laboratório de Combustíveis da Universidade Federal de Pernambuco, Florival Carvalho, a nova gasolina trará benefícios para o consumidor. Entre eles está o aumento da densidade, fazendo com que o novo combustível seja mais pesado. A mudança permite que o veículo rode mais quilômetros com a mesma quantidade abastecida. Mesmo com os benefícios, a nova gasolina chega aos postos com aumento. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil no mês de julho foi de aproximadamente R$ 4,14 por litro. Se for confirmado o aumento de 6 centavos por litro, o preço médio subirá para aproximadamente R$ 4,20 por litro, um acréscimo de R$ 1,45%. Pois é, Sandro e telespectadores do Brasil Nordeste, infelizmente em tempos de pandemia, a gasolina pode até ser nova, mas continua trazendo para o bolso do consumidor a velha e tão indesejada caristia. O jeito é selar o jegue e deixar o carro em casa. Do Nordeste para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. E para fechar o tour na região Nordeste, Vinícius Nagem, que está no estado do Maranhão. Vinícius, a tela da TV Com Brasil é sua. Alô, Sandro de Moura, alô, programa Brasil Nordeste, que o meu coração bate pelo Maranhão. Parlamentares maranhenses solicitam ao governo federal para liberar recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Carajás e também apoio a outros projetos. Sandro, o Maranhão poderá receber investimentos para a construção de 2 novas ferrovias no estado, de Alcântara a Alto Alegre do Pindaré, ligando com a Estrada de Ferro Carajás, e também de Balsas a Estreito, ligando com a Ferrovia Norte-Sul. Os 2 projetos foram alvo de solicitação na reunião virtual realizada no último dia 31 pela bancada federal do Maranhão no Congresso, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Nessa mesma live, o ministro assinou a ordem de serviço para a retomada das obras da BR-135, subtrecho Bacabeira-Santa Rita, e da travessia urbana da BR-010 em Imperatriz. Terminal de Alcântara, o terminal portuário de Alcântara, um projeto multimodal que congrega porto, rodovia e ferrovia, vem sendo discutido desde o início de 2019 com o Ministério da Infraestrutura e ganhou muita força
com a aprovação em novembro do ano passado pelo Congresso Nacional do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que foi assinado em março daquele ano entre o Brasil e Estados Unidos para uso comercial da base aeroespacial maranhense. O ministro Tarcísio Freitas confirmou o interesse do grupo empresarial Grão-Pará Multimodal para a construção do terminal. É o Maranhão rumo ao desenvolvimento com o apoio do governo federal. Aqui, Vinícius Nagem, em novo cenário para o programa Brasil Nordeste. E na região sudeste, o nosso colega jornalista Kleber Araújo, na maior favela da América Latina, na Rocinha. Kleber, é com você. Boa tarde, Sandro de Moura. A reabertura das escolas particulares no município do Rio de Janeiro, que estava autorizada a partir do início desse mês de agosto, foi suspensa na última quinta-feira por meio de uma ação movida na Terceira Câmara Civil, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Defensoria Pública do Estado. A decisão judicial aponta que a reabertura das escolas em meio a uma situação de epidemia oferece risco à vida e à saúde da coletividade, tendo como referência um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que considera prematura a abertura das escolas diante do alto índice de contágio no Rio de Janeiro. Outro fator considerado foi a desigualdade de acesso promovida pelo município ao autorizar o retorno presencial somente nas unidades particulares de ensino, sem uma previsão de retorno na rede pública. A suspensão da reabertura das escolas particulares acabou contrariando o governo de Marcelo Crivella, que vinha no embate técnico com a Secretaria de Estado de Educação acerca da responsabilidade sobre a liberação do retorno às aulas no âmbito municipal. Por ora, prevaleceu a decisão da Justiça que determina que o município se abstenha de expedir qualquer ato administrativo, no sentido de promover o retorno às atividades presenciais nas creches e escolas da rede privada de ensino, sob pena de multa diária pessoal ao prefeito do Rio no valor de R$10 mil. Kleber Araújo, para o programa Brasil Nordeste. Agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que você mande o WhatsApp para a gente. Quero saber de qual parte do país que você está nos assistindo. Aproveitar e abraçar as cidades que estão fazendo aniversário neste dia 11 de agosto. Pedro II, no estado do Piauí, Pereira Barreto, em São Paulo, e Nova Prata, no Rio Grande do Sul. A todos os munícipes, o nosso abraço, o nosso parabéns, e aos gestores públicos, votos de que os senhores estejam fazendo uma boa administração, cuidando bem da população aí na sua cidade. Vamos agora ao De Olho na Rede, porque alguém postou algo muito interessante e nós queremos dividir com você aqui na tela da TV com o Brasil. Pode rodar.
Vamos a um breve intervalo comercial. No próximo bloco, o deputado Castelo Branco, do PSL do Estado de São Paulo, com uma ótima entrevista para você. Com o Brasil Nordeste volta já já. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Deixa eu apresentar para você esta obra aqui. Anotações do Brasil. Aqui tem figuras muito interessantes que foram entrevistadas. Entre estas figuras, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Claro que à época ele era deputado federal. Então, se você quer adquirir o livro Anotações do Brasil, entre no site das lojas americanas e peça o seu livro, receba na sua casa o livro Anotações do Brasil, da editora Albatroz, escrita por este apresentador aqui, Sandro de Moura. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Neste bloco, vamos à entrevista com o deputado Castelo Branco, do Estado de São Paulo. Roda. Olá, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com o capitão Oscar Castelo Branco de Luca, deputado estadual pelo Estado de São Paulo. E está conosco aqui também o nosso colega Eduardo Negrão, que sempre nos ajuda aqui nesse bate-papo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, deputado capitão Oscar Castelo Branco. Boa tarde, queridos ouvintes da TV Com Brasil. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês. Espero contribuir para os debates e agregar valor nessa tarde de sexta-feira. Estamos juntos. Maravilha. Negrão, eu vou deixar para você a primeira pergunta. Deputado, antes de falar do seu histórico profissional e até familiar, vamos falar da sua experiência militar, que é muito incomum para um país como o Brasil, que se envolve muito pouco
em conflitos internacionais. O senhor teve na missão de paz na guerra na Bósnia, o senhor teve em missões especiais na fronteira do Brasil com a Colômbia, salvo engano, acabou até se ferindo, e depois uma segunda vez numa queda de helicóptero. Como que o senhor vê as Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro? Elas estão sendo valorizadas, elas são importantes, merecem novos investimentos, como países como Estados Unidos e até a própria China fazem, ou o senhor acha isso não é uma prioridade para o país no momento? Boa tarde. Boa tarde. As Forças Armadas são o esteio moral da nação e a principal responsável pela defesa das suas fronteiras, pela sua segurança pública e, acima de tudo, guardiã da Constituição. Portanto, países que têm Forças Armadas fortes são fortes, historicamente. O Brasil tem que ter, pela sua pujança, pela sua proposta de liderança internacional, como protagonista no Hemisfério Sul das suas riquezas, tem que ser uma grande potência militar. Isso é fato. A potência militar voltada para a defesa, voltada para o bem, mas tem que ter meios, sim, de defesa naval, aérea e terrestre. E o governo Bolsonaro tem envidado grandes esforços nesse sentido. Era uma das promessas de campanha. Ele é oriundo da arma de artilharia, formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, fez escola preparatória de cadetes em 73, portanto, vestiu o verde-oliva e conhece muito bem a realidade militar brasileira. E foi da Brigada Paraquedista, né, uma tropa de elite do Exército Brasileiro. As Forças Armadas estão recebendo grandes impulsos nessa gestão e estão sendo finalmente valorizadas como deveriam ter sido sempre, porque um país sem Forças Armadas é um país escravo de qualquer outra situação. Acho que o governo Bolsonaro tem, no Exército, na Marinha e Aeronáutica, avançado em grandes projetos. No caso da Marinha, por exemplo, o submarino nuclear. No caso da Força Aérea, o KC-390, né, projeto da Embraer, como transporte de carga, e o projeto Caça Brasileiro, o Gripen, Saab, projeto sueco-brasileiro. Na questão da Força Terrestre, uma série de medidas têm sido tomadas, desde as nossas unidades de fronteira, desde a proteção da Amazônia, até a nossa artilharia antiaérea, hoje de ponta, com sede em Formosa, em Goiás, com o sistema Astros, nossas tropas de operações especiais em Goiânia, enfim, muitos investimentos e muita valorização da tropa. Deputado, como tem sido a sua experiência aí na Assembleia Legislativa de um estado que tem o maior estado da federação, que tem um governador que é frontalmente contra o governo do presidente Jair Bolsonaro? Tem sido muito desafiador para o senhor? Como é que o senhor vê essa sua participação em defesa do Brasil no maior estado da federação? Bom, o Brasil tem 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e, consequentemente, 27 assembleias legislativas estaduais. A Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior assembleia da América, só perde para assembleias americanas, por razões óbvias, mesmo maior que a do Canadá, que a do México e de qualquer outro país. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados e representa a população de 46 milhões de habitantes. O estado de São Paulo ainda tem o maior produto interno bruto nacional, é o maior estado em faturamento, e para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando, da pujança do estado, a soma dos 7 outros estados em faturamento depois do nosso, somados, não dão metade do faturamento do estado de São Paulo. Portanto, é uma máquina muito forte, com uma economia muito forte, um grande parque industrial, grandes atividades de agronegócios, população a maior do Brasil, 25% da população está concentrada aqui. E uma outra curiosidade que é interessante para você saber, ouvinte da TV Com Brasil, que o segundo maior faturamento do Brasil, depois do estado de São Paulo, e antes dos 7 outros estados, é o município de São Paulo, a cidade. Mas é impressionante, né?
Nós temos dados assim impressionantes. Mas eu fiz essa introdução para chegar na conclusão de que ser deputado do Estado de São Paulo é de muita responsabilidade e de muita expressão na fiscalização das contas do governador. Você está assistindo a entrevista com o deputado bolsonarista Castelo Branco, ele que é militar da reserva, evidentemente, das Forças Armadas, tem boas histórias para contar sobre o país, ele que é neto, sobrinho do primeiro presidente militar do Brasil, o presidente Castelo Branco. E ele conta tudo aqui na tela da TV Com Brasil para você. Vamos acompanhar. O deputado estadual tem basicamente 3 funções: representar a população que o elegeu perante o governador do estado, fiscalizar as contas do executivo e destinar recursos àqueles projetos que assim o mereçam. Basicamente, o governador atual se mostrou aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro durante a campanha. Isso nos mobilizou para um alinhamento natural. Infelizmente, depois disso, gradativamente, ele foi se distanciando e acabou criando situações desnecessárias de antagonismo, na minha maneira de entender, equivocadas, algumas muito infantis e que permeiam interesses escusos e inconfessáveis. Assim, alguns deputados que eram naturalmente alinhados dele acabaram se afastando, que foi o meu caso. Negrão. Deputado, o que eu estava observando aqui, falando um pouco de geopolítica, que ao senhor interessa, né? Na Guiana, recentemente, tudo indica que existem grandes reservas de petróleo não exploradas. O que significa também que pode haver isso do outro lado da fronteira, né? Seja ali na divisa do Amapá, com Roraima, enfim. Só que nós temos essa questão amazônica, que a Amazônia do Brasil é intocável, onde nós temos reservas minerais espetaculares e agora talvez até a possibilidade de uma grande jazida de petróleo. Como que o senhor vê a questão amazônica? Como que o senhor imagina que o Brasil deve administrar, tentando não contrariar muito os interesses internacionais, mas sem abrir mão das nossas reservas naturais? Me refiro aí a jazidas de petróleo e metais preciosos que nós temos na Amazônia. Eu pergunto isso porque o senhor já esteve lá muitas vezes. Bom, eu servi na Amazônia 2 anos, no pelotão de fronteira com a Colômbia, conheci bem a região, voei lá durante muitos anos em missões reais. A Amazônia por si só é um país e talvez merecesse um programa específico. Eu me comprometo a voltar aqui com mapas, com maiores informações técnicas sobre a região amazônica, tanto do ponto de vista econômico, populacional, quanto de defesa. Mas eu poderia adiantar o seguinte: fazendo minhas as palavras do presidente Bolsonaro, a Amazônia é nossa. A Amazônia é do Brasil, ponto final. Nós é que vamos decidir o que vamos fazer lá, sem nenhuma ingerência de qualquer outro organismo internacional que venha nos dizer o que nós devemos fazer lá. É um problema brasileiro que o Brasil vai ter que resolver. Nós temos grandes reservas naturais, somos o país que mais preserva no mundo, né? Somos o país que mais tem reserva indígena no mundo, né? E somos um país muito rico que precisa ter uma melhor distribuição de riqueza. E boa parte dessa riqueza está na Amazônia. Deputado, o senhor teve uma experiência na área do enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Alguns estados, estava conversando com o Eduardo Negrão aqui, bastariam resolver a questão da segurança pública, que a natureza já se encarregou de resolver o resto, né? Teriam ali atrativos que poderiam movimentar a cidade. O senhor pode falar um pouco como é que foi essa sua experiência no estado do Rio de Janeiro e se o governo federal pode efetivamente ajudar na questão da segurança pública a nível Brasil? O problema do Rio de Janeiro e de segurança pública no estado do Rio, em particular na cidade, é um problema que vem da época do Império. O aglomerado das comunidades, que depois foram receber o nome de favelas, hoje as comunidades, elas se formaram após
aliás, durante o final do Império e após a independência do Brasil e principalmente após a libertação dos escravos. Foi feito de maneira equivocada e houve uma ocupação irregular. Eu tive o primeiro contato com essa realidade em 1992, numa missão real, que na época, se tivesse sido bem sucedida, teria resolvido o problema do Rio de Janeiro, mas o então governador Leonel Brizola, que tinha interesses ligados ao narcotráfico, na época, não permitiu que nós realizássemos aquelas ações e o Exército não quis contrariar essa determinação. Repito, nós tínhamos um serviço de inteligência maravilhoso, tínhamos tudo mapeado, e se nós tivéssemos resolvido naquela época, hoje nós não teríamos a expressão que o narcoterrorismo internacional tem no Rio de Janeiro. Depois disso, eu estive em combate contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em várias situações, e também lá o nosso serviço de inteligência, na época, estamos falando na mesma época, né, 90, 91, 92, 93, 94, descobre que já haviam fortes ligações entre o tráfico colombiano e o tráfico do Rio de Janeiro, sem contar ligações com partidos políticos de esquerda. O conjunto disso tudo tornou o Rio de Janeiro explosivo. Muita lavagem de dinheiro, recebimento de corrente de cocaína por parte da Colômbia, virou rota internacional de tráfico, os traficantes do Rio de Janeiro se enriqueceram e hoje nós estamos aí, infelizmente, toda hora às voltas com a solução desse problema. Eduardo Negrão. Que, aliás, eu digo que é um dos problemas mais graves que o mundo tem hoje. E o Brasil deve colocar na sua pauta, número 1, o combate ao narcotráfico. Na minha opinião, isso pode ser alvo de outro programa. Nós temos uma palestra muito bem montada, o narcoterrorismo internacional, o narcotráfico internacional e seus tentáculos no Brasil. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Amanhã nós vamos continuar com a entrevista do deputado Castelo Branco. Vocês viram que ele tem muita coisa para contar. Amanhã ele vai falar sobre a relação dele, do deputado Castelo Branco, com o povo nordestino. Vai falar da ligação familiar. A mãe do deputado nasceu no estado do Ceará e ele vai contar isso aqui para você no programa de amanhã. Quero muito poder contar mais uma vez com a sua companhia, com a sua audiência. Desejar uma ótima tarde e até a próxima.